Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Rural, bom dia, espectadores aqui dos meus canais de YouTube, Facebook, Instagram, tudo integrado, graças a Deus, a evolução da comunicação cada vez mais forte a serviço do rádio e a serviço da qualidade de vida. O nosso quadro Doutor no Assunto segue nesta segunda-feira, 29 de agosto, com o doutor Irami Araújo Filho, médico, cirurgião geral, e que hoje vai bater um papo com a gente sobre as cirurgias videolaparoscópicas. Eu fico imaginando quanta evolução, né, nesses séculos todos, porque eu li alguma coisa, doutor Irami, que caracteriza o seguinte, que historiadores, pesquisadores, né, dizem que a história da cirurgia começou muitos anos antes de Cristo. Existem relatos aí de 6.500 anos antes de Cristo, e eram métodos bem diferentes dos que nós temos, graças a Deus, ao nosso favor hoje, inclusive a cirurgia videolaparoscópica, que diminui bastante a invasão, o trauma, a recuperação, riscos de infecção e outras questões. É isso mesmo, a cirurgia videolaparoscópica é uma grande aliada hoje da medicina, da cirurgia? Bom dia. Bom dia, com certeza, Suerdinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural, telespectadores. Existe um livro chamado O Século dos Cirurgiões, né? Esse livro conta a história da cirurgia das cirurgias antes da criação da anestesia, porque a cirurgia evoluiu graças à anestesia. E a anestesia ela surgiu em Massachusetts, né? Quando um dentista, um odontólogo chamado William Morgan, ele anestesiou um paciente com éter. E aí foi retirado um tumor de face, e isso está registrado, né? E daí por diante, a anestesia evoluiu, com a evolução dos medicamentos, medicamentos anestésicos. Eu não vou chamar de droga, porque minha esposa, que é farmacêutica, diz que a gente demora 15 anos para fazer um medicamento, você chama de droga, então o nome certo mesmo é medicamento. Então, com a evolução dos medicamentos, as anestesias elas passaram de venosas, que eram os isofluranos, através de intubação, né? De inalatórias para anestesias venosas, que hoje, por exemplo, é o Propofol, por exemplo, que é um dos medicamentos mais utilizados na anestesia. Você desliga o Propofol, o paciente acorda, né? Sem comprometer a questão da dor intra e pós-operatória, né? Mantendo sempre a analgesia e a anestesia, a sedação, o plano anestésico. Então, isso evoluiu bastante. Com isso, a cirurgia também evoluiu, né? Então, na Alemanha, começou-se a fazer, em 1901, começou-se a fazer a celeoscopia, né? Através da utilização de um ureteroscópio. Era um alemão que utilizou cães, e em 1986, um alemão realizou a primeira cirurgia, que é o Erich Murrer, realizou a primeira colestectomia laparoscópica, só que ele não publicou. Quem publicou a primeira vesícula, colestectomia laparoscópica por vídeo, foi um francês. Então, ficou o francês como sendo o primeiro cirurgião a ter operado uma vesícula laparoscópica, mas, na realidade, sabe-se que foi o alemão, né? E de lá para cá, né, a laparoscopia inicialmente criada para operar colestectomia, realmente, se você observar, ela é perfeita para realizar a cirurgia de vesícula. Ela foi expandindo, né, para a cirurgia de estômago, cirurgia anti-refluxo, cirurgias gástricas para redução, cirurgia bariátrica, cirurgia ginecológica para retirada de cisto de ovário,
enfim, esterectomia, até hernia inguinal, no abdômen agudo, na apendicectomia, com algumas contestações, porque, por exemplo, uma apendicite aguda, você fazer uma laparoscopia, há quem faça, há quem questione, né? Porque você aumenta muito o custo devido ao aparelho que você tem que usar. É uma torre com insuflador de ar, com monitor, com a fonte de luz, tem um material específico, né? Às vezes nós precisamos usar grampeadores laparoscópicos intestinais que são caros e clipes metálicos de titânio. Então, isso encarece o procedimento. Então, determinados procedimentos, eu particularmente prefiro ainda fazer com anestesia rápida, porque é mais rápido, o efeito estético é quase o mesmo, muito. Se você juntar a medida dos furinhos que a laparoscopia tem, não dá a incisão que você faz, né? Dependendo do peso do paciente, enfim, principalmente do paciente mais magro, é mais fácil. Então, alguns procedimentos que alguns colegas fazem por laparoscopia, a questão da hernia inguinal, tem muita briga entre os cirurgiões, né? Faz hérnia através da laparoscopia, faz hérnia por cirurgia convencional. Novamente, o que é questionado é o custo, né? Porque encarece muito o tempo. O tempo de internamento é praticamente o mesmo, né? E encarece muito o procedimento. Mas ela, quando bem indicada, é fantástica, porque o paciente consegue se recuperar em menor tempo, porque o trauma cirúrgico é menor, consequentemente, a resposta endócrina e metabólica ao trauma é menor, o paciente se recupera mais rápido, sai mais rápido do hospital. É por isso que nos Estados Unidos eles criaram a cirurgia ambulatorial. É a famosa, o day hospital, né? O paciente opera às 5 da manhã e vai embora à tarde. Aqui em Natal, alguns pacientes eu tenho feito isso, né? A gente tem adotado essa estratégia, por quê? Porque você deshospitaliza o paciente mais precocemente, retira o paciente do hospital mais precocemente, com o problema dele resolvido, com menor risco de infecção, baixa o custo hospitalar, resolve o problema do paciente, né, devolve ele aos familiares, já com o problema resolvido, com menor risco de infecção, então, e assim, torna o procedimento mais barato para todo mundo. E isso, principalmente para o SUS, é fantástico, né? Porque os serviços, principalmente Sul, Sudeste e Sul, que fazem esse tipo de serviço, que tem condição de fazer, porque você tem que ter uma estrutura para fazer, tem tido resultados fantásticos, né? Nesse sentido. Mas a cirurgia convencional ainda tem seu espaço, não deixa de ter, né? Até câncer hoje se opera por videolaparoscopia. Também Doutor Irami, se até câncer se opera hoje por videolaparoscopia, é a cirurgia que deve ser prevalente atual e nos próximos anos. Deve convergir a maior parte dessas cirurgias para a cirurgia videolaparoscópica, né? Sempre observando a questão da avaliação científica na aplicação desses métodos, né? Porque a gente não pode simplesmente aceitar o que a indústria nos coloca, né? A gente tem que sempre questionar, e eu, como, vamos dizer assim, um questionador nato, eu sempre vejo, eu tenho um olhar crítico. Não, mas será que isso realmente traz o benefício, compensa? O custo-benefício compensa a aplicação, né? Até a questão hoje da cirurgia robótica, aí já vai uma coisa mais além, né? A robótica já é mais além. Por quê? Porque tanto a cirurgia laparoscópica como a cirurgia robótica, além da cirurgia convencional, ela exige para o cirurgião uma curva de aprendizado que demora um certo tempo,
né? Há trabalhos na literatura que dizem que para você fazer, por exemplo, uma colestectomia por vídeo, você tem que ter feito pelo menos 30. Isso é um número cabalístico. Hum. 30 colestectomia por vídeo para você operar uma vesícula no humano. Então, você tem que primeiro, às vezes, treinar em animais, para depois operar em humanos, né? E aí entra aquela questão toda da bioética, a questão das sociedades protetoras dos animais e tudo isso. Mas a pressão da indústria biométrica, vamos dizer assim, né? Aí de equipamentos médicos hospitalares, é muito grande nesse sentido, mas a gente tem que ter sempre o olhar crítico, saber se aquele novo método ou aquele novo acesso cirúrgico, uma vez que essa é apenas o que muda é o acesso, mas a técnica cirúrgica é como se fosse a cirurgia aberta. É o acesso cirúrgico que é menos invasivo, saber se ele vai trazer realmente benefício, se o custo-benefício vale a pena e se ele traz maiores riscos ou não para o paciente. Por exemplo, uma cirurgia aberta que você demora 1h30 para fazer, uma cirurgia laparoscópica você demora 4, 5 horas. Estou falando aqui, por exemplo, em relação a câncer de estômago. Então, será que esse tempo operatório vale a pena, né? Em vez da cirurgia convencional? Porque o paciente passa sob anestesia muito tempo, né? Então, isso, há grupos, vamos dizer assim, nos países, grupos de pesquisa internacionais de cirurgiões altamente renomados, que uns são contra, outros a favor. Outros questionam também os métodos, né? Sempre com um olhar cético para avaliar se realmente aquilo vale a pena. Mas é um excelente método, principalmente nas cirurgias de vesícula, de refluxo, cirurgia bariátrica, ela já está bem estabelecida, né? Algumas cirurgias ginecológicas também. Doutor Irami, você falou na cirurgia ambulatorial. Isso é uma realidade aqui no Rio Grande do Norte. E Caicó? A gente poderá contar em breve, por exemplo, com a sua atuação com cirurgia ambulatorial nesse aspecto aí? E que tipo de cirurgia pode ser feita no ambulatório, só para que a gente recapitule isso? Desde retirada de sinais e tudo mais, que o pessoal de cabeça e pescoço já faz, né? E a gente, cirurgião geral, nós como cirurgiões gerais, a gente pode atuar, né, quando não envolve face ou tem rotação de retalho, mas se é base e tudo, até cirurgia de hérnia de pequeno tamanho e a própria vesícula. Se eu opero uma vesícula às 5, 6 horas da manhã, de noite o paciente já está apto a ir para casa, com certeza. É o que a gente tem observado, é o que a Liga contra o Câncer se propõe, né, a estabelecer. Não sei lhe dizer o tempo certo, mas logo em breve nós estaremos implantando o serviço de cirurgia ambulatorial na Liga contra o Câncer. Uhum. Com certeza, isso aí já é uma decisão da superintendência, enfim, e vai trazer muito benefício, porque evita o deslocamento do paciente, né, de Caicó para outras regiões, né? E nesse tipo de cirurgia, você opera de manhã, por exemplo, você sai sempre no mesmo dia, vai sempre no mesmo dia para casa. Justamente, é o day clinic que eles chamam, é o day hospital, né? É um dia no hospital. Opera de manhã bem cedo, até porque eu gosto de operar cedo, porque você pega o anestesista descansado, o auxiliar descansado, o cirurgião descansado, dormido, então tudo fica mais tranquilo. E aí o paciente é operado, ele já na hora do almoço, já toma um lanche na hora do almoço, no final da tarde ele já lancha, tem um lanche no meio da tarde, no final ele janta, já tem a janta, jantar, vai para casa. Já com a prescrição para dor e tudo mais. Qualquer intercorrência, ele volta, procura o cirurgião, né? Mas, geralmente, como são procedimentos selecionados,
o risco é muito baixo. Por isso que Hoje, a por gente... exemplo, quais são as cirurgias que você faz por videolaparoscopia? Vesícula, hernia inguinal, pode fazer, né? Cirurgia anti-refluxo, né? As que eu me sinto seguro, né? As que eu me sinto seguro. Mas é como eu digo, algumas apendicectomias em urgência, mas se pudesse operar aberto também faria. Eu não acho que tem acho que resolve da mesma forma e mais rápido do que montar toda uma estrutura e outra coisa. Uhum. A cirurgia laparoscópica ela exige anestesia geral. Alguns serviços estão utilizando o hack, mas ainda é uma cirurgia que exige anestesia geral. Quando vai para anestesia geral, aí o risco é um pouco maior, né? Então você tem que selecionar bem selecionado o paciente, tem que ser uma hernia pequena, uma vesícula eletiva, sem crise, né? Sem o paciente estar em crise, para poder você operar e dar alta no mesmo dia, Então, isso né? é relativo. Não existe uma cirurgia melhor do que a outra. Existe a mais adequada de acordo com cada caso. É, até como você foi agora você foi perfeita, porque cada caso é um caso, né? E como medicina não é uma ciência exata, você tem que, para aquele caso, você tem que indicar aquele procedimento que vai trazer o melhor benefício possível para aquele paciente. Porque eu imagino que já tem paciente que chega, doutor Irami, eu preciso fazer uma cirurgia, ou você diz, olha, isso aqui é um caso cirúrgico, e o paciente já diz, pois eu quero fazer por videolaparoscopia, ou eu quero fazer convencional. Acontece isso no consultório? Acontece, acontece com muita frequência. E a gente explica os prós e os contras. E todas elas, né, têm complicações. Todas elas têm complicações inerentes E riscos. e riscos, né? Então você tem que saber selecionar. Às vezes é um paciente cardíaco que não dá para receber anestesia geral, você tem que fazer com a RAC, uma cirurgia mais rápida, né? Enfim, depende de cada paciente, da patologia cirúrgica que ele apresenta, aí você indica o procedimento cirúrgico, se é aberto, convencional, ou se é laparoscópico, porque uma vez laparoscópico, você vai ter aumento de custo e tudo mais. Mas se for para o bem do paciente, a gente indica com certeza. Muito bem, doutora Ami. Tem algo mais a acrescentar com relação à cirurgia, videolaparoscópica? Fique muito à vontade. E as considerações finais nesta segunda-feira. É um grande avanço, foi um grande avanço para a medicina. Hoje está, né, as residências médicas estão treinando cada vez mais os residentes em cirurgia laparoscópica, lembrando que todo paciente que vai submeter a cirurgia laparoscópica, ele pode acordar com um corte na barriga, porque Por quê? se o cirurgião não conseguir resolver por via laparoscopia, ele vai ter que abrir, né? Vai ter que operar o paciente da forma antiga. Então, é sempre bom mesclar esse treinamento. Estou falando aqui em residência médica, não só aperfeiçoar o residente em cirurgia laparoscópica nem em cirurgia aberta, mas fazer um misto, né? Porque se a cirurgia laparoscópica complicar, ele tem como resolver pela via convencional, né? Eu estou falando como ex-preceptor de residência médica por 15 anos, 16 anos, aliás, né? Fui preceptor e sei da importância desse mix, tanto da cirurgia aberta como da cirurgia laparoscópica. Até porque o acesso à cirurgia laparoscópica hoje ainda é restrito a uma pequena parcela da população. E para você ter cirurgia laparoscópica num determinado serviço, você tem que ter uma estrutura, né? Desde gases, anestésicos, cardioanestesia, enfim, né? Para que você possa realizar o procedimento. Tá certo? É isso. Então, tá bom. Então, até a próxima segunda-feira com mais um quadro Doutor no Assunto, com a participação do doutor Irami Araújo Filho. E na semana que vem a gente traz a agenda de setembro
de doutor Irami aqui nas consultas na Liga contra o Câncer. Obrigada, doutor Irami, um abraço. Serginho, um abraço, um beijo a todos. Deus abençoe a todos. Um abração.